São 12 horas e 1 minuto. Atenção, minha gente, porque teve tiroteio na Grande Curitiba agora há pouco. No final da noite, já começo da manhã, aqui na capital paranaense, um homem foi morto, tombou morto no local. E a Dani Sevieri está acompanhando já as investigações da DHPP. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde para você, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa situação foi pouquinhos minutos antes das 9 da manhã, aqui na região do Parolim mesmo, 2 quadras para cima, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, na verdade 2 viaturas de moto, passaram pelo local e viram um intenso tiroteio. De um lado, alguns homens segurando pistolas e do outro lado, homens armados com armas longas. A Polícia Rodoviária Federal teria visto 2 homens fugindo, correndo, desesperados, abordou os 2 e prendeu. Os 2 estavam com uma pistola e logo depois apareceu um homem morto ali do lado de um restaurante. As informações que nós temos são de que esse rapaz teria fugido desse local de intenso tiroteio. Moradores da região relatam cerca de 50 disparos. Fugiram, esse homem conseguiu fugir, pediu ajuda aqui no restaurante, mas ele já estava baleado, possivelmente com um tiro na região das costas. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local, mas nada pôde fazer. O rapaz de 27 anos já estava morto. Nesse momento, a gente pode perceber que a Polícia Civil está aqui, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa está no local, delegado também aqui no local. Eles estão, nesse momento, recolhendo as cápsulas do local de crime. Eles já sabem, inclusive, Lucas, em primeira mão, a gente já tem informação de quem são os atiradores, quem são os responsáveis pela morte desse rapaz de 27 anos que pediu ajuda aqui. Ó. A gente pode perceber a viatura do Instituto Médico Legal continua aqui no local. O corpo desse rapaz há pouco foi recolhido e a Divisão de Homicídios está aqui, inclusive já vai dar voz de prisão para esses 2 homens. Daqui a pouquinho, Lucas, eu posso trazer mais detalhes a respeito disso. O isolamento está aqui, o delegado já está ali na outra quadra, junto com alguns dos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente vai acompanhá-lo, inclusive, para ver essas cápsulas que eles já tiveram acesso, que é uma prova, né, que demonstra o que teria acontecido e quem seriam os atiradores que tiraram a vida desse rapaz aqui no Parolim, Lucas. Perfeitamente. Ô Dani, você falou então que os principais suspeitos já foram identificados e já devem ser presos. Gente do céu, essa informação ainda hoje no Tribuna da Massa. Tem uma matéria completa que a Dani montou já no local, a nossa edição está terminando. A Dani vai voltar, vai conversar com o Tito Barrichello ainda e nós vamos mostrar quem são esses atiradores. Opa, olha a correria aqui. Vai lá, Dani. Estão chamando a gente aqui para mostrar exatamente as cápsulas aqui ao vivo, hein, Lucas? Ao vivo no Tribuna. Vamos acompanhar. Lá. Tá aí o investigador da DHPP, o Cabelo. Estamos acompanhando. Perfeitamente. Vamos acompanhar ali agora o trabalho. A situação toda, a princípio, então, Lucas, teria acontecido aqui, né, mais ou menos aqui nesse ponto. Ó, o delegado Tito Barrichello está ali. E lá seria o local onde eles já estão vendo algumas cápsulas. Então a gente acredita que foi exatamente aqui que toda a ação pode ter tido início. Tá aqui, ó. Marcelo. Em que algumas cápsulas estão sendo encontradas aqui na região do Parolim. O investigador, nesse momento, inclusive, até analisando o calibre .40. A troca de tiros teria iniciado aqui? Sim. Foi nesse ponto mesmo, então, viu, Lucas? Aqui, 2 calibres de .40, que são aquelas 2 pistolas, inclusive, que foram apreendidas no local pela Polícia Rodoviária Federal, que passava por essa situação e viu essa intensa troca de tiros. Ó, uma marca de disparo, a gente está mostrando aqui também, Lucas. Olha aí, na casa desse senhor, olha só, por muito pouco não pega o carro dele, não pega a janela, a casa, enfim, foi bem no portão que aconteceu isso. Vocês ouviram os disparos, gente, de manhã? Não ouviram nada, não? Aqui a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm medo de falar com a gente, né? Medo de represárias e tal. Tem mais tiro aí, a gente pode entrar? O senhor deixa? Ó, deixaram a gente entrar aqui, Lucas? Vamos lá. Vamos mostrar. Tem mais disparo ali. Olha ali, Lucas. Na estante, 2 tiros. Imagina o medo dessa... Meu Deus do céu, dessa família. O senhor estava em casa quando tudo aconteceu? Peraí.
O senhor viu? Ó, não precisa falar muita coisa, não, porque eu sei que talvez, né, aqui é meio complicado. O senhor pode falar. O senhor estava ali fora quando tudo começou? Estava ali fora conversando com um amigo meu, né? Quando eles desceram atirando e outro correndo na frente, e as balas passando para lá e para cá. Entrou até aqui dentro da casa sem ser convidado. Porra, esse aí é o... O senhor ficou com medo, imagino. Não, Aí eu do já sou também dessa profissão, né? 60 anos trabalhando de segurança, então você perde o medo ou vira covarde. Um dos dois. Olha, ô Lucas, ele tá aqui tranquilo, mas olha só, ó, dentro de casa, Lucas, isso aqui é a estante da casa dele, olha só, um tiro aqui, outro tiro aqui. Obrigada por falar com a gente, viu? Ele é um profissional da segurança privada, né? Já está habituado com esse tipo de situação, mas poxa vida, né, Lucas? Dentro de casa. Imagina você aqui, fora, né, na frente do portão, já vê um vulco-vulco, gente atirando para todo lado. Entra e olha só, 3 disparos só aqui nessa casa, hein? 5 disparos, tem mais... Eita! Tem mais ali, Lucas. Ô, Dani... Mas, meu Deus do céu, fala. Dani, tem criança nessa casa aí? Porque imagine o trauma que não fica na cabeça de uma criança. Porque se são gangues, se estão procurando problema, eu não tô nem aí com eles. Eu tô preocupado com os moradores de bem ali do Parolim. Crianças, mulheres, esse senhor trabalhador tem que lidar com isso. Já acorda com tiros e aí diversas marcas na própria casa dele. Tem muita criança aí nessa região que eu sei, hein, Dani? Tem. Ali na casa desse senhor só mora ele. Mas os vizinhos tem família, tem criança. Um garotinho, agora a gente não vai mostrar, Lucas, mas está voltando agora da escola, ó, com mochila. Então, claro, muitas famílias vivem aqui no Parolim, né? Famílias inteiras, com crianças, casal, enfim, senhores. Então, a gente vê, imagina o desespero, porque, afinal de contas, toda essa situação, Lucas, foi às 9 horas da manhã. Então, é um horário que as crianças já foram para a escola, graças a Deus. Olha só, mais estojos aqui, Lucas. A gente percebe as marcações feitas pela perícia. Então, são estojos que vão ser recolhidos e indicam, inclusive, a troca de tiros que houve aqui e o que teria acontecido, que acabou com a morte de um homem e 2 homens presos pela Polícia Rodoviária Federal. Daqui a pouco, Lucas, eu vou explicar qual que é a relação desses 2 homens presos. Porque, a princípio, num primeiro momento, eles teriam dito uma outra situação. Eles teriam contado que conheciam essa vítima, esse homem de 27 anos, que esse homem de 27 anos, inclusive, poderia estar com eles, trocando tiros com os outros homens que estavam com armas longas. Será que foi isso mesmo? Daqui a pouco eu vou trazer aqui no Tribuna. Por hora, a gente está acompanhando aqui todo o trabalho da Polícia Científica, da Polícia Civil, recolhendo os estojos e fazendo essa investigação que eu tenho informação que já está bem concluída. O doutor Tito não vai conversar conosco nesse momento, está aqui trabalhando, mas eu tenho informações que, olha, essa investigação de hoje já está bem adiantada, Lucas. Quero a identificação, hein, Dani? Eu quero a identificação dos criminosos. A investigação agora do doutor Tito vai falar hoje ainda no Tribuna da Massa. O doutor Tito conversa com a gente. A matéria completa da Dani Sevieri, a gente já vai trazer todas essas informações. Agora eu volto ao vivo com a Dani Sevieri. Tiroteio, marcas de disparos de arma de fogo na casa das pessoas inocentes, que nada tem a ver com aquela situação. Foi uma intensa troca de tiros de calibres pesados. E acabou com um rapaz baleado. Foi agora há pouco. Ele chegou a pedir socorro em um restaurante, não resistiu e a suspeita é de que 8 homens armados até os dentes tenham começado esse confronto em uma suposta disputa entre inimigos ali. Você vai entender melhor na matéria completa de Dani Sevieri. Pode rodar. Moradores do bairro Parolim, em Curitiba, foram acordados com mais de 50 tiros. O confronto foi entre os próprios suspeitos que estavam no local. Há relatos de que 3 homens foram abordados por cerca de 8, todos com armas longas. Situação que motivou o intenso tiroteio. Equipes de moto da Polícia Rodoviária Federal que passavam pelo local flagraram a troca de tiros e conseguiram prender 2 homens com pistolas e uma balaclava. Foi efetuada a abordagem de 2 indivíduos, eles conseguiram aí obter êxito aí na abordagem de 2 indivíduos armados. Esses 2 indivíduos aí foram presos e encaminhados à central de flagrantes pela PRF
e junto com eles aí 2 armas de fogo, 2 pistolas aí foram apreendidas, né? Rua Leônidas Ferreira da Costa, bairro do Parolim, um homem foi encontrado morto aqui nas proximidades desse restaurante. De acordo com as primeiras informações, ele foi buscar ajuda nesse local quando a polícia militar chegou. Ele já estava baleado. Socorro foi chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos. Esse caso pode ter relação com 2 homens presos pela Polícia Rodoviária Federal a 2 quadras aqui do local. Os 2 presos são primos e conhecem a vítima fatal. A polícia ainda não confirma se realmente os 2 casos têm relação, mas a polícia militar afirma que o confronto não foi com eles. Agora aí a gente está tentando ver se tem alguma relação, uma situação com a outra, né? Esses indivíduos que estavam trocando tiro aí e esse indivíduo que veio a óbito aí nas proximidades. Foram marginais ali que estavam realizando disparo entre eles ali e a PRF que estava passando pelo local efetuou a abordagem deles, né? Então a Polícia Militar não teve aí participação no confronto. Até agora, não há informações a respeito dos 8 atiradores que estariam de arma longa. De acordo com os acusados presos, eles tinham saído do bairro há 9 anos, depois de receberem ameaças e verem parentes sendo assassinados. Tinham voltado há pouco tempo e estavam escondidos, mas afirmaram andar armados apenas por proteção. O homem de 27 anos tinha passagens pelo crime de tráfico de drogas e a morte segue investigada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Atenção, atenção, minha gente, porque já tem pessoa presa nessa situação aqui. Matheus Maier de Almeida, 19 anos. Jonathan Almeida, 23 anos. Os 2 foram presos com 2 armas e uma touca balaclava. Eles já foram presos pela PRF, que passava pelo local. Leandro Aparecido Francisco, de 27 anos, é a vítima de tudo isso. E a Dani Sevieri vai atualizar as informações porque ela está ao vivo lá, vai trazer todas as novidades. O delegado Tito Barrichello está por lá também, investigando tudo o que aconteceu. Alguma novidade nessa investigação? Por favor, Dani, é contigo. Sim. Lucas, esses 2 homens que você disse que foram os presos pela Polícia Rodoviária Federal, como eu trouxe na reportagem, num primeiro momento eles falaram que conheciam o Leandro e que eram amigos, inclusive, dando a entender que não foram eles que tinham tirado a vida do Leandro. E mais do que isso, que o Leandro estaria junto com eles na ação contra esses outros 8 homens a princípio. E, na verdade, fizeram tudo isso para tentar despistar a polícia. Mas esses 2 homens foram reconhecidos por testemunhas como sendo aqueles que atiraram contra Leandro. Lembra que quando eu entrei da última vez eu estava na ruazinha ali de trás? Pois então, Lucas, a ruazinha ali de trás está bem ali, ó, no final dessa casa que estamos aqui. Mas, de acordo com informações de testemunhas aqui no local, o Leandro pode ter sido atingido lá, ele fugiu correndo, fez toda a volta na quadra e veio pedir ajuda aqui nesse restaurante. Ele pediu socorro, inclusive estava vivo. A moça da casa acabou atendendo, as pessoas que estavam chegando para trabalhar, para atender, deram esse primeiro socorro, chamaram o corpo de bombeiros, chamaram a polícia, mas não teve muito o que ser feito, porque o tiro que ele recebeu aqui foi fatal. Inclusive, Lucas, ele caiu exatamente, olha aqui, a gente pode perceber as marcas de sangue ali, no momento em que ele chegou para pedir socorro. Pode até ser, Lucas, que ao invés dele ter dado toda essa volta aqui pela quadra, que ele tenha pulado talvez dos fundos para conseguir acesso até aqui, que na verdade é os fundos do restaurante. Olha o sangue todo do rapaz aqui e ele caiu morto um pouquinho mais para frente. Ele, infelizmente, não resistiu a tudo isso, pediu ajuda, mas ele caiu morto mais ou menos aqui nessa região, aqui da frente, Lucas. E lá nos fundos, eu estava conversando com uma senhora que prefere não se identificar, que ficou horrorizada. Lembra que eu comentei que há poucos as crianças tinham saído para ir para a escola, por isso que não tinham crianças naquele momento. O filho dela fica aguardando a professora vir buscar, ele tem 10 anos, na frente de casa. 20 minutos antes de toda essa troca de tiros, foi o momento que a professora chegou. Então ela estava no local, ela estava apavorada, estava chorando, nervosa, porque ela falou assim, olha, por muito pouco, meu filho poderia ter sido atingido. Ela conta, inclusive, Lucas, que ela não foi trabalhar hoje, porque ela tinha médico marcado, mas que quando tudo aconteceu, ela saiu assustada quando ela foi ver, deu de cara ainda com os homens, com balaclava, com, né, a situação tinha acabado de acontecer, então um terror aqui para os moradores da região do Parolim. Mas agora, o doutor Tito Barrichello já resolveu esse caso, Lucas. Opa, já resolveu o caso, hein, gente? Doutor Tito Barrichello conversou com a Dani Sevieri, já resolveu o caso, porque o que aconteceu? Esse homem aqui morreu.
O histórico policial não conta a favor dele. O cara cheio de passagem, cheio de bronca, inclusive de tráfico de drogas. Esse é o Leandro Aparecido Francisco, um jovem ainda, infelizmente perdemos um jovem para a criminalidade. Ele procurou problemas. Ele estava envolvido com a criminalidade, então ele estava procurando problema, é ou não é? Eu não me preocupo muito com quem procura problema aqui em Curitiba, sinceramente. Se o cara é bandido, está procurando ponto de droga, ele quer ficar com aquele ponto de droga, é disputa entre gangue e rival, eu não estou nem aí. Eu estou preocupado com o detalhe que trouxe a Dani Sevieri, por exemplo, das crianças que moram ali. Famílias de bem, trabalhadores que moram ali. Há 20 minutos, pouco antes dos disparos desse tiroteio, tinha uma criança no exato local, em frente à casa, aguardando o ônibus escolar, é ou não é, Dani? Então, o que me preocupa muito é isso. E as informações também sobre a investigação. O Tito Barrichello chegou a conversar contigo. Te deu alguma informação, Dani? Por favor. Sim, ele confirma então que os atiradores são esses dois, que você trouxe o nome, o Jonathan e o Matheus, que esses dois teriam atirado no Leandro. Só que o doutor também confirma a situação aqui de que o Leandro talvez estivesse junto com aqueles outros homens que até relataram armas longas ali. Inclusive, de acordo com informações extraoficiais que estão na investigação, o Leandro seria responsável por alguns homicídios aqui. Então, talvez a causa da morte dele teria sido isso, né? Mas foi uma briga entre pontos, na verdade, a liderança do crime, a gente pode dizer isso, liderança do crime aqui na região do Parolim. Houve uma briga entre esses dois grupos. Nessa briga, os dois foram presos porque, na verdade, Lucas, eles tiveram azar porque a Polícia Rodoviária Federal passava pelo local na hora que isso aconteceu. De acordo com testemunhas, primeiro, o Leandro foi baleado aqui e os dois fugiram. Quando eles fugiram, voltaram à rua até aquele ponto que nós estávamos e lá houve uma nova troca de tiros. Foi nessa troca de tiros que a Polícia Rodoviária chegou e prendeu os dois atiradores com pistolas. Inclusive, a gente pode perceber, né, que todo o local foram recolhidos estojos de pistola .40, provavelmente usadas pelas duas armas que foram apreendidas por esses dois atiradores. O doutor Tito pediu desculpas para a gente, viu, Lucas? Ele falou que ele não pode falar por conta de uma resolução. Foi isso que ele falou para a gente, mas ele confirmou algumas informações e confirmou, principal, que esses dois homens são os responsáveis pela morte do Leandro. Perfeitamente. Muito obrigado, Dani Sevieri. Qualquer nova informação, prioridade para quem está ao vivo, tiroteio com população de bem no meio do fogo cruzado. Essa é a notícia, infelizmente, e a Dani está atenta a tudo isso.